Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu falei, né, eu quero fazer essa semana 2 vídeos relacionados à escolha de carreiras, porque daqui a menos de um mês, né, vocês estarão escolhendo as carreiras no vestibular, então eu espero que isso daí possa ajudar. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o porquê que eu escolhi a engenharia de computação, né? Porque que hoje em dia eu sou um formado, né, um graduado, um engenheiro da computação, uau! E assim, não é uma história incrível, cheia de reviravoltas extraordinárias, mas eu acho que assim, uma história um pouco mais pé no chão, né? Pode ser que vocês se encontrem nela, ou talvez não, né? Vamos ver aí no que vai dar. Então, voltando um pouco aí, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava no meu ensino médio e o pessoal começa a perguntar, né? E aí, o que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer, né? E é um momento cheio de dúvidas, né? Por que eu falo isso? Já antecipando um pouco o que eu vou falar no próximo vídeo. Dificilmente você quer só uma carreira. Quando a pessoa fala assim, do que você gosta? Você vai falar uma porrada de coisas. Dificilmente você só gosta de uma coisa, você vai gostar de um monte. E aí que vem aquela questão, né? Do que você gosta mais? Você tem que focar então no que você gosta mais. Então assim, no meu ensino médio eu gostava de exatas. Então em alto nível eu gostava de exatas, eu já sabia disso. O que poderia ser? Eu pensava em professor de matemática, que eu achava super legal, e pensava em computação. Por que em computação? Porque eu passei a minha infância jogando bastante videogame, joguei bastante The Legend of Zelda, né? Inclusive eu falo com o pessoal que eu aprendi inglês por causa do Zelda, porque naquela época não tinha moleza, né, de você ter jogo dublado ou jogo legendado em português. Então, se você não lesse as coisas em inglês, você não conseguia avançar no jogo. E aí eu fui aprendendo assim, né? Correndo atrás das palavras e aprendendo. Enfim, então eu sempre gostei muito de jogos, né? Eu falei, nossa, jogos é muito legal, então eu queria trabalhar com isso. E aí, eu já tinha essa ideia, né, de professor de matemática, mas eu fui pesquisar sobre que profissão que trabalha com fazer jogos, né? É assim, hoje em dia já existem bem mais cursos, existe o curso, né, existe a graduação de design de games ou de desenvolvedor de jogos. Quando eu pesquisei não tinha isso ainda, viu? Era bem assim, bem raríssimas exceções. O que tinham eram algumas escolas, inclusive eu cheguei a visitar uma, que forneciam cursos de desenvolvimento de jogos. Mas eu queria realmente procurar um curso superior, né? E eu caí na seguinte, eu procurando pela internet, né? Tudo bem que antigamente tinha muito menos informação do que tem hoje, mas eu caí na seguinte informação, né? A profissão mais adequada para se fazer jogos é a de cientista da computação. Beleza. Então a minha dúvida ficou entre professor de matemática ou cientista da computação. Aí fiquei ainda pensando um pouco mais nisso, né? No final do segundo ano, a gente presta a FUVEST, né? A gente tinha esse costume de prestar a FUVEST como treineiro, inclusive é uma coisa super recomendada para vocês, né? E aí, em vez de colocar treineiro, né, eu pensei assim, vou colocar a profissão que eu quero. E mesmo não tendo chance de passar, né? Se bem que hoje em dia eu já sei que treineiro às vezes é mais difícil de passar do que uma profissão para a segunda fase, mas enfim. E aí eu fiquei, que profissão eu coloco? Eu coloquei a de ciência da computação, então eu coloquei lá no vestibular carreira ciência da computação. Passei para a segunda fase, legal. Passei na FUVEST, muito legal, né? E aí ficou aquela eterna discussão, peraí, eu tenho a vaga na USP, será que eu posso me matricular já agora, sendo que eu não acabei o ensino médio? E aí altas discussões, a discussão com o advogado, discussão com o diretor do colégio, o que ele achava. A ideia que nós tivemos naquele momento era de que poderia sim, mas existia uma chance ínfima, assim, muito pequena, de dar algum ruim e caçarem meu diploma. E por causa disso, eu falei, não, sabe de uma, deixa eu acabar o ensino médio mesmo, e eu peço vestibular de novo para ciência da computação. Se eu passei no segundo ano, eu passo no terceiro ano também. Hoje em dia, eu acho que não teria dado nenhum ruim, porque eu conheço 2 pessoas, pelo menos, que ficaram nessa condição, entraram na faculdade, inclusive na faculdade aqui de São Paulo, tá? Acho que um foi na UFSCar, outro foi na USP. Entraram no segundo ano, se formaram e hoje em dia estão aí exercendo sua profissão. E nada de cassação nenhuma. Enfim. Então, decidi continuar o meu terceiro ano de ensino médio. E aí, nesse terceiro ano, aconteceu uma coisa bem interessante, né? Eu já estava, então, inclinado para seguir ciência da computação. Eu fui descobrir uma coisa, olha só como eu era inocente, né? Existe um curso muito interessante que se chama Engenharia da Computação.
Então, olha o nível da inocência. Eu não fazia ideia que existia o curso em engenharia da computação. Eu nunca parei para pensar, peraí, quem é que faz o computador? Sabe? Tudo bem, eu tinha uma leve noção. Eu pensava na minha inocência que, sei lá, o engenheiro elétrico, e eu não gostava de elétrica. É bem interessante deixar isso claro, né? Física no ensino médio, eu não gostava de elétrica. Enfim, eu achava que o engenheiro elétrico que fazia computador. Mas não, eu fui descobrir. Existe sim a carreira, né, em engenharia de computação. E aí eu tive a sorte que é o seguinte, o meu pai, ele tem um amigo que é professor da USP, e esse amigo dele tem bastante contato com professores do PCS, né, aqui do Departamento da Computação. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu queria saber mais sobre essa carreira, né, aí eu consegui, meu pai combinou com esse amigo dele, a gente foi um dia lá na USP, nós três, e ele me apresentou a um professor do departamento do PCS, né? Professor esse que eu só fui saber quando entrei na Poli, que é um professor extremamente, assim, importante aqui dentro, no sentido de que ele era um professor titular, que é o professor, assim, mais alto nível que tem. E aí vocês imaginam a cena, lá estava no meu terceiro ano, todo assim, tudo com vergonha, nossa, estou na USP, né? Tudo bem que eu já tinha ido pra USP algumas outras vezes, por causa de Olimpíadas, mas nunca tinha ido pra Poli, então, nossa, estou na Poli, né? Assim, todo com vergonha, né? Aí lá fui eu falar com o professor bem assim de idade já, né? Hoje em dia ele já é aposentado, inclusive. E eu cheguei assim, professor, então, tudo bem, não gaguejei tanto assim, eu tava bem nervoso, né? Então, eu queria saber, né, a diferença entre a engenharia da computação e a ciência da computação, porque eu sei bem pouco essa diferença, né? Inclusive, uma coisa que eu falei pra vocês logo no começo, logo nos primeiros vídeos que eu soltei, né? A diferença, que é uma pergunta muito assim, que existe demais, a diferença entre ciência e engenharia da computação. Beleza. E aí, a resposta dele foi ótima. Ele olhou assim pra mim e falou assim, ô filho, você quer ganhar dinheiro? Eu falei, olha, eu quero sim, né, dinheiro é importante, não sei o que. Ele, então faz engenharia, porra. Foi muito engraçado, assim, sem polemizar, tá? Quem faz ciência da computação também ganha dinheiro. Depois disso, né, ele me deu uma resposta assim, bem teórica, explicou direitinho, falou, olha, a ciência vê o software, a engenharia vê o software, também vê o hardware. Claro que ele exaltou a sua profissão, porque as pessoas têm em geral isso de querer exaltar sua profissão, não de menosprezar outras, mas querer exaltar sua profissão, tudo bem. Então ele exaltou, né, a engenharia da computação, beleza. E assim, ele falou isso, eu achei super legal, porque assim, eu já tinha, né, essa coisa natural, que eu falo que é natural do engenheiro, né, de querer saber como as coisas funcionam. Então o engenheiro, uma coisa que ele estuda demais, né, um traço dele é querer saber como as coisas funcionam. Olha que eu falei coisas. Querer saber como o ser humano funciona, aí são outras áreas. Mas querer saber como as coisas funcionam é algo do engenheiro. E as coisas no sentido físico, tá? Então, querer saber como o computador é por dentro, como o prédio fica em pé, como o navio flutua, né? Isso, flutua na água, né? Isso é coisa do engenheiro. Eu vou tratar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo que eu vou falar de carreiras. Mas enfim, eu tinha, sim, essa curiosidade natural. Mas eu não tinha essa noção, né? Olha que inocência, eu não sabia, né, dessa carreira em engenharia da computação. Então, por causa disso, né, eu fui procurar mais informações, inclusive uma curiosidade aqui, eu fui ler lá o Guia do Estudante na época, e eu vi que a Federal de Pernambuco tinha um curso, acho que 5 estrelas em engenharia da computação. E qual que é a curiosidade aí? Eu morei boa parte da minha vida em Pernambuco, lá em Recife, né? E eu falei, caramba, olha que irônico isso, né? Mas eu queria realmente a Poli, porque visitar lá a Poli, né? Escutar aquele professor, ver o espaço físico. Eu lembro que eu via as pessoas lá andando nos corredores, conversando. E eu falava, nossa, que pessoal maduro, que universitário, né? Hoje em dia eu sei que parece, né? O pessoal universitário é tão imaturo, dependendo do que é aluno do ensino médio, enfim. Mas eu falo, nossa, eu fiquei encantado, gente, pela Poli. E aí, por causa disso, né? E lendo mais sobre isso, eu me encantei muito pela engenharia da computação. E quis realmente fazer a Poli. Então, assim, o que é que eu ressalto aqui pra vocês que é importante, gente? Que mudou, né, a minha escolha. Vocês têm que falar com alguém dos cursos, é importante. E aí entra muito, né, a questão da feira USP As Profissões, porque é uma feira que ela é gratuita e hoje em dia ela ainda tem uma questão, um facilitador adicional, né, que vocês não precisam se locomover fisicamente, vocês vão poder acessar pela internet. Infelizmente existe esse requisito da internet. Eu sei que não são todos, é claro, você que está vendo esse vídeo tem internet, mas não são todos que vão conseguir acessar
pela questão da internet ou que sequer vão ter noção da existência dessa feira. Eu, por exemplo, gente, a minha família tem uma classe assim, financeira boa e eu não fazia ideia, eu não conhecia a feira Outras Profissões. O meu colégio não tinha falado pra gente dessa feira, então eu nunca fui nessa feira. Hoje em dia eu vejo pelos colégios aqui de Guarulhos que isso já é muito mais difundido, o pessoal fica atento, o pessoal leva os alunos, né? Então assim, isso da informação, você procurar se informar, e quando eu falo se informar, não é apenas ler coisa na internet, é falar com pessoas mesmo, seja alunos, seja professores, seja formados daquele curso, e ter uma visão mais realista de como é que é, né? Isso é fundamental. Então isso eu queria assim trazer para vocês. Foi isso que, né, fez com que eu optasse por essa carreira. Se eu não tivesse falado com aquele professor, muito provavelmente eu seria hoje um formando em ciência da computação, né, um graduado em ciência da computação, um cientista da computação. Enfim, então isso da informação é algo fundamental. E era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, né? E no próximo vídeo, então, nós falaremos sobre a questão das carreiras. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, tá? E até o nosso próximo vídeo.